Boa noite. Eu vou falar um pouco do conteúdo da geometria espacial para ensino médio, né? Especificamente para alunos do primeiro ano, né? A geometria espacial ela é um assunto bem utilizado desde o ensino fundamental, desde até mesmo as séries iniciais, os alunos já se deparam com a geometria, né? Então, a geometria do ensino médio já é uma geometria mais detalhada, é uma geometria aqui pela qual a gente, além de ter noção de todas as figuras, a gente tem que ter também saber quais são as fórmulas que serão utilizadas. Geralmente são a área total, a área da base, a área lateral, e a gente saber definir quais as fórmulas de cada figura. Mas antes, para a gente não entrar em tanto detalhe, a gente vai falar de cada uma. Primeiramente vamos falar sobre o prisma, né? O prisma é um sólido geométrico, né? Faz parte da geometria espacial. Ele é caracterizado por ser um poliedro convexo, né, com duas bases iguais, né? Por exemplo, aqui nós temos um pentágono, né? A gente tem aqui a figura de um pentágono entre as suas duas bases. Isso é uma das características do prisma, né? E eles também são iguais, são congruentes, paralelas, além das faces planas laterais. E existem vários tipos de prisma, né? Tem um prisma triangular, né? Como exemplo dessa figura aqui, o prisma triangular. Temos o prisma quadrangular, né? O pentagonal, essa figura aqui, o hexagonal também. E tem entre outros, tem o heptagonal, tem o octagonal, né? Cada uma delas vai ter uma base de acordo com essa nomenclatura, né? O prisma triangular tem sua base um triângulo, né? O prisma quadrangular tem sua base um quadrado. E o prisma ele também pode ser reto, né? Quando se forma-se, por exemplo, essa figura aqui, quando se forma-se um ângulo de 90 graus, ele é conhecido como prisma reto, bem como o prisma oblíquo quando ele tem aquele declínio, né? A gente sabe, para ter noção também do que é convexo e não convexo, é só a gente imaginar, temos essas duas figuras, a gente simular um segmento. A gente coloca entre as figuras um segmento. O convexo, você consegue andar sobre toda a figura com esses segmentos. O convexo não. O não convexo também, a gente não consegue andar com ele toda a figura. Você vê que se a gente for direcionando esse segmento, a gente vai ter um momento que vai sair fora. Então essa é uma das características do convexo e não convexo. Só para a gente ter noção, quando se falar convexo e não convexo, saber o que definir. Para a gente entender melhor sobre o cubo, né? O cubo é bem utilizado, a gente vê no próprio dado, é um formato de um cubo. Tem uma base quadrada, na qual suas duas bases são iguais, como a gente já falou. É uma das fórmulas bem conhecidas, né? A área da base de um cubo, né? A gente sabe que a área da base é igual, né? O lado ao quadrado. E o cubo, como ele possui quatro quadrados, né? Então a fórmula da área lateral vai ser, como eu coloquei aqui, 4 vezes L ao quadrado. E a área total vai ser a somatória de todos, né? A área total vai ser igual a 2 vezes a área da base, que tem duas bases, mais 4 vezes a área da lateral. Ou então a gente pode definir a área total, como são todos formatos iguais, 6 vezes a área da base. Essas são as fórmulas do cubo. É bem simples, o cubo é uma figura bem prática e bem fácil de calcular, né? E aí, o próximo conteúdo que eu vou falar, também de forma bem rápida, também é o pirâmide, desculpa. A pirâmide é uma figura geométrica, né, espacial, mais precisamente é um poliedro, né? Ela é composta, né, pela sua base, ela tem sua base e um vértice, diferente do prisma. Né? E as suas bases, elas podem ser, né, retangular, né? Ou como pode ser também triangular, e como pode ser também hexagonal, como essa figura aqui. Então todas elas têm sua base e tem um vértice. E como eu falei, né, ela pode ser triangular, pentagonal, quadrada, retangular, paralelogramo, né? E ela tem a base. Base é o quê? Que corresponde àquela região plana que sustenta a pirâmide. A altura, né? A altura a gente sabe que designa, né, a distância entre a base, né, até o vértice, né? É onde a gente consegue calcular a altura. As arestas, né, são classificadas arestas da base, né? Ou são arestas das bases, nessas aqui, e arestas também arestas das laterais, né?
E toda figura ela vai ter na parte espacial vai ter suas arestas, né? E a apótemas, ela corresponde à altura de cada face, né? Aqui nós temos uma face, o apótema ele vai calcular aqui, ó, de uma face ele vai calcular do vértice até aqui a base dessa face. E a pirâmide, como eu falei, né? Tem triangular, quadrada, pentagonal, hexagonal. E a fórmula tem a fórmula do volume, também muito conhecido, né? Que é o volume é igual a 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Essa é a fórmula do volume da pirâmide. Nós temos também, para calcular a área total de uma pirâmide, você vai utilizar a forma área lateral mais a área da base. Tentando aqui. Aí a próxima figura que eu vou falar é o cilindro, né? O cilindro, ou também conhecido como cilindro circular, né? Um sólido geométrico alongado, no caso arredondado, que possui o mesmo diâmetro. Então, o diâmetro aqui, a mesma medida do diâmetro aqui é a mesma do diâmetro aqui, também todo o seu comprimento. E ela possui o raio, né? O raio, que é o raio? Ele vai ligar, vou fazer aqui o desenho, ele vai ligar aqui do centro, né? No centro, até um dos lados, né? Que a gente chama, por exemplo, aqui é um exemplo de raio. E nós temos a sua base, né? Nós temos duas bases. Tem uma geratriz, né? Que corresponde à altura também do cilindro. E o diretriz, que corresponde à curva do plano da base do cilindro. E o cilindro ele vai ter tanto o reto, como é o exemplo desse aqui, como o oblíquo, aquela mais inclinada. E é bem simples o cálculo do cilindro, né? O cilindro, ele utiliza-se muito a fórmula, né, que a gente conhece muito. A área da base é igual a π vezes r ao quadrado. Essa é a área da base. A área lateral vai ser 2 vezes o πr vezes a altura. Então essa é a fórmula E a área total vai ser já tudo, né? A área total vai ser 2 vezes a área da base, né? Porque o cilindro ele tem duas bases. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Em outras palavras, a gente pode dizer que a área total é igual a 2 vezes a π vezes r ao quadrado, mais 2 vezes π vezes r vezes h, que é representado o h pela altura. E por fim, gente, para a gente não se alongar muito, por fim nós temos o cone. O cone ele é o conjunto de todos os segmentos que liga os pontos, né, no caso de um círculo, a um ponto fora do plano. Digamos que aqui nós temos um plano, a gente pode imaginar pelo nosso imaginário que existe um plano, no qual todos esses segmentos é ligado a um ponto aqui. Eu coloquei um ponto aqui e todos esses segmentos são ligados a esse ponto. Então esse é o formato de um cone, né? E ele tem, como falei, né, tem um vértice, né? Ele tem seu eixo, a sua altura, né? E o raio, né? O raio, como eu expliquei para vocês, que é o raio da base. E como tem então o cone, ele tem um reto e temos o cone oblíquo. E a gente também utiliza muito o teorema de Pitágoras para calcular o cálculo da geratriz. A geratriz, como a gente sabe, são segmentos da extremidade dos vértices e na circunferência da base. Aí, por exemplo, a gente utiliza muito aqui, ó, geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais r, que é o raio ao quadrado. Essa é a forma muito utilizada para fazer o cálculo aqui da geratriz. E